Olá, querido aluno do segundo ano. Nós estamos aqui para corrigir mais uma semana do volume 3 do PET de 2021. Nessa semana 4, nós vamos continuar esse início de trigonometria e a gente vai ver especificamente três ângulos notáveis, né? São os ângulos de 30, 45 e 60. E como é fácil da gente atinar aí qual que é o seno, cosseno e tangente deles. Vamos às atividades? Então aqui, ó, na primeira atividade, ele fala: um pedreiro precisa assentar uma pedra de mármore de 4 metros na fachada de uma empresa, conforme mostrado na figura a seguir. Ele pretende escorar essa pedra com 2 vigas de madeira, formando um ângulo de 30 graus entre elas. Qual deve ser o comprimento dessas duas escoras? Então, aqui, gente, ele já está. Ele deu aqui, ó. Aqui eu tenho a pedra de mármore e aqui as duas vigas. Então, ele quer saber o x e o y. Bom, se a gente pensar aqui, ó, o x é a hipotenusa do triângulo, porque aqui, ó, o ângulo de 90 graus está aqui, aqui, então, 4 metros é um cateto, e o y é outro cateto. Como eu tenho um ângulo de 30 graus, o y é cateto adjacente ao ângulo de 30 graus, ou seja, aquele cateto que está colado, ele é lado dos dois ângulos ao mesmo tempo. Por ser cateto, ele é lado do ângulo de 90 graus. Como é lado de 30, a gente fala que é um cateto adjacente. Então, vamos lembrar a tabelinha nossa. Então, eu tenho três ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Como que eu preencho essa tabela aqui com seno, cosseno e tangente? O seno, eu começo preenchendo ela com aquela história do 1, 2, 3. 3, 2, 1. Depois eu tiro raiz quadrada de todos esses números e divido todo mundo por 2. Então, raiz de 1 é 1, então eu vou dividir 1 por 2, vai ficar meio. Raiz de 2 é raiz de 2 mesmo, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, e raiz de 1 é 1 mesmo, não preciso pôr o símbolo de raiz. Agora, tangente vai ser seno dividido por cosseno. Esse sobre 2 tem no seno e tem no cosseno, então você pode esquecer, porque você vai simplificar. Então, a tangente de 30, eu posso dizer que é 1 sobre raiz de 3. Conforme que eu estiver fazendo, eu posso colocar 1 sobre raiz de 3, mas eu devo sempre me lembrar que a raiz de 3 não deve ficar, eu não devo deixar denominador raiz como resposta. Então, é bom você também ter em mente que isso daí racionalizando, quer dizer, multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo, você vai ter raiz de 3 sobre 3. Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 é 1. E raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 sobre 2 é a mesma coisa que raiz de 3. E assim a gente tem rapidamente 3 senos, 3 cossenos e 3 tangentes. No caso aqui, especificamente para esse exercício, eu tenho o ângulo de 30 graus, o x é a hipotenusa. O que relaciona o cateto oposto? Aqui, ó, o 4 metros é cateto oposto. Eu olhando aqui pelo vértice do ângulo de 30 graus, eu enxergo o 4 metros. Cateto oposto dividido é aquele dividido por hipotenusa, né, que eu quero relacionar, é o seno. Então, o seno é o cateto separado, tá vendo? Ele está separado do ângulo, dividido por hipotenusa. E assim eu vou calcular o seno de 30 graus, vai ser 4 sobre x. Seno de 30 é meio, então eu posso multiplicar cruzado aí, ó, o x passa para cá multiplicando, e o 2 passa para o lado de cá. Então vai ficar que x é 2 vezes 4, eu acho que o x é 8 metros. E para mim achar agora o y, eu posso usar o cosseno, mas para mim usar o cosseno, eu tenho que considerar a hipotenusa que eu acabei de encontrar. E eu posso achar sem correr o risco de ter feito alguma continha errada aqui, né? Às vezes vai que eu multipliquei 2 por 4 e coloquei 6. Então, para mim não errar completamente a questão, se eu às vezes faço alguma bobagem assim,
eu vou no que tem o exercício 4, que é o cateto oposto, e eu preciso do cateto adjacente. Quem relaciona cateto oposto com cateto adjacente é tangente. Tangente de 30 graus, eu posso dizer que é 1 sobre raiz de 3, né? Então, vou cruzar de novo, y vezes 1y, 4 vezes raiz de 3, 4 raiz de 3, no caso, metros, porque a unidade está em metros. Na questão 2, eu já coloquei a tabelinha aí, porque a gente vai precisar dela, é líquido e certo. Então, vamos lá. Um avião decola em uma trajetória linear, formando um ângulo de 30 graus. Vocês gostaram de 30 graus, né? Com a horizontal. E após certo tempo, ele já havia percorrido uma distância de 1.500 metros. Nesse exato instante, qual será a altura H desse avião? Então, eu tenho aqui a hipotenusa, 1.500, e eu quero saber a altura, que é o cateto oposto, o cateto separado do ângulo de 30. Bom, se é o cateto separado, C com C, eu uso o seno de 30. Seno de 30 vai ser o cateto oposto, o H, dividido pela hipotenusa, que é 1.500. Só que seno é meio. Seno de 30 graus, eu vou olhar aqui, ó, é meio. Vou passar esse 1.500 para o outro lado, multiplicando. Vou ficar que a altura é 1.500 dividido por 2. Eu acho, então, que a altura desse avião é 750 metros. Na questão 3, ele fala, um triângulo retângulo possui os seus dois catetos com a mesma medida x. E a medida de sua hipotenusa, 15. Calcule o que se pede. Bom, se eu tenho dois catetos iguais, dois lados iguais no triângulo, eu tenho um triângulo isósceles. E se ele tem dois lados iguais, é porque ele tem dois ângulos iguais. Então, o ângulo B e o ângulo C são iguais. Ele quer a medida, na letra A, ele determina as medidas dos ângulos internos B e C. Outra coisa que eu não posso esquecer é que a soma dos ângulos do triângulo internos é 180 graus. Então, se eu já tenho 90 aqui, B mais C também é 90. Se B mais C é 90, então cada um é metade de 90. Então, eu acho aí que tanto B quanto C vão ser ângulos de 45 graus. Depois ele quer, calcule as medidas dos catetos deste triângulo. Você pode calcular de duas formas. A mais enjoada e complicada, que não acredito que era a intenção do autor usar, é usar o teorema de Pitágoras, né? X² mais x² igual a 15 ao quadrado. 2x² igual a 15 ao quadrado, passo o 2 para o outro lado dividindo, tiro raiz dos dois lados, vai ficar 15 raiz de 2. Vou racionalizar 15 raiz de 2 sobre 2. Isso é a resposta. Ou, se você não gosta do Pitágoras, você poderia usar aí ou seno ou cosseno, porque já que eu tenho hipotenusa, eu poderia usar o seno ou cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, é igual a x sobre 15. Então, raiz de 2 sobre 2 é igual a x sobre 15, passo 15 multiplicando, eu fico que o x é 15 raiz de 2 sobre 2. Então, eu acho mais simples da segunda forma, mas você tem qualquer uma das duas formas para fazer. Então, é isso, pessoal. Com isso, a gente conclui a semana 3, as atividades das páginas 38 e 39, e até a semana que vem.